Olá, meus amigos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco. E estamos mais uma vez aqui, hoje falando da minha casa, onde nós representamos o Grupo Fraternal Recomeço, que está lá no nosso bairro aqui do Jordanópolis, na Rua Bahia 245. E hoje, mais uma vez, vamos dar início a uma horinha aqui de uma das nossas lições, uma das nossas lives que entendemos ser importante no momento que estamos aqui passando por alguma necessidade, por alguns probleminhas, mas que com certeza iremos ultrapassar e vamos passar esse momento com uma facilidade. Isso tudo depende e vai depender de nós mesmos, tá certo? Da nossa firmeza, da nossa capacidade, do nosso entendimento. Então nós lá do Grupo Fraternal Recomeço estamos preocupados, assim como acreditamos outras casas assim estão, porque muitos estão aí precisando desse apoio, dessa ajuda, principalmente nas questões morais, espirituais e principalmente na parte física, a parte da doença, da cura. E a gente vem, de uma certa forma, insistindo e sempre colocando um livro que a gente vem aí trabalhando com ele, que é o Médico Jesus, do José Carlos de Luca. E naquela oportunidade nós falamos sobre o segredo da saúde. Na oportunidade que eu me refiro é na segunda-feira agora, que nós passada, no dia 13 de setembro, onde lá tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E hoje estamos aqui de volta. Eu entendo, acredito que todos nós nesta live podemos fazer algumas perguntas, fica aí um convite, se caso for necessário, de algum esclarecimento maior, alguma dúvida, e se eu puder esclarecer, estiver dentro da minha capacidade, dos meus conhecimentos, com certeza, a gente vai poder colocar aí, escrever tudo aqui, esclarecer algumas dúvidas que se fizerem necessárias, tá certo? Eu só estou um pouquinho atrapalhado aqui, que eu não sei se estou sendo, as pessoas estão, eu não estou conseguindo enxergar as pessoas que estão participando, e eu não sei se vocês forem fazer perguntas, se eu vou conseguir enxergar, mas espero que dê tudo certo. E vamos lá então. Nós já estamos aí com um número de pessoas que a gente pode já dar início, já são 8:02. Então, mais uma vez, boa noite a todos e que possamos ter um momento, né, de bastante estudo, um momento onde a gente possa aprender muita coisa e, de uma certa forma, atender às necessidades de cada um de vocês. Então, que a gente possa aproveitar o melhor possível esse tempinho que vamos estar juntos, daqui até as 21 horas, até as 9, e a gente espera que tudo corra bem, tá certo? Só deixa eu fechar a porta aqui, que entrou alguém pelo vento. Pronto. Se estamos falando de espírito, né? Que seja bem-vindo aí este irmão que acaba de entrar para nos dar um melhor esclarecimento aí os nossos colóquios aqui. Brincadeira, hein, gente? Mas vamos lá. O que tem aqui de bom nesse tema que vamos falar hoje, sobre o segredo da saúde? Vocês podem ter observado que nós estamos já há um bom tempo, né, insistindo na questão da saúde, na questão da melhoria da autoestima, da melhora íntima, o quanto somos capazes de nos curarmos, e isso somente e muitas vezes
com a capacidade da nossa fé, de nós acreditarmos em nós mesmos. Isso a gente colocou nessa semana, e eu não pude ler todo o livro, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou lê-lo e aos pouquinhos eu vou esclarecendo, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade nisso. Já temos uma pergunta sem eu começar aqui. Bom, boa noite, Robert Moraes. Eu acho que eu estou ainda aqui, mas vamos lá. Gostaria de saber se uma pessoa pode prever ou sentir que vai passar para outro plano. É uma pergunta que depende muito vamos dizer assim, do grau de esclarecimento, do grau da sua moral que ele se encontra, né? Geralmente, as pessoas, quando estão numa situação muito assim crítica, quando estão realmente para desencarnar, ela começa a ver fantasmas, e geralmente estes fantasmas são aqueles parentes nossos que já se foram e se apresentam, porque são eles que vêm em nossa captura, são eles que vêm ao nosso encontro para nos ajudar a fazer a transição, né? Da transição do plano material para o plano espiritual. E nesse momento nos é dado uma clarividência, né? Porque a gente está ali num momento bem tênue entre uma passagem e outra. E a gente começa a ver parentes que já se foram, então é um sinal que a gente já está se preparando para uma partida. Dependendo da mediunidade, a gente tem algumas premedições, assim, a gente pode prever alguma coisa dependendo da sua situação espiritual, da sua afinidade. Tem pessoas que têm uma mediunidade muito grande, né? Mas mesmo assim é algo muito sutil. Isso vai da nossa condição que nos encontramos naquele momento da transição. Se eu estou bem, se eu estou vivendo normalmente, pouco provável que eu vá ter esses sintomas e de saber se eu já estou partindo ou não. É muito difícil, viu, Robert, a gente ter esse sentimento que vai partir quando a gente está bem. Quando nós estamos numa situação um pouco mais grave, quando a gente percebe que já o momento é um momento difícil, que a gente não está mais... a gente já começa, né, a espiritualidade já começa a fazer aí um trabalho vamos dizer assim, olha, se prepare, você vai partir, já está aí no seu momento. Então, isso é possível sim, mas são poucas as pessoas, viu, Robert, que tem, olha, vou morrer em tal dia, vai acontecer isso, e ainda assim não é certeza. Porque Deus fez algo muito bom para nós, né? E Ele nos deu, Ele tirou essa clarividência de nós, porque nós não viveríamos em paz. Você já imaginou se nós soubéssemos o dia que vamos morrer? Ficaríamos realmente, nós não viveríamos, acho que a gente vai querer fazer tudo que não pode fazer de uma vez só e assim sucessivamente, tá? Mas, voltando lá, é possível dependendo do momento que nós nos encontramos. Se eu estou numa situação normal, em resumo, estou bem, provavelmente eu não vou ter eu não vou ficar sabendo disso com antecipação não, tá? São pouquíssimas mesmo as pessoas que podem ter esse tipo de sentimento e que possa prever aí o seu desligamento do nosso plano. Não sei se eu te respondi a contento. Se precisar de mais alguma informação, vamos em frente. Então, voltando lá para o nosso tema da noite, segredo da saúde. Eu vou fazer as leituras e vou comentando aos poucos, tá? Então temos aqui isso é feito pelo Bezerra de Menezes, através do José Carlos de Luca, que escreveu assim: grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhido.
é a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Gibran Khalil Gibran. Quanto mais enfermo você estiver, maior necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que tem se permitido ao longo do tempo. Então, e aqui ele diz assim, ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com um câncer. Então, o que ele quer dizer no primeiro parágrafo? Quanto mais enfermo você estiver, mais necessidade de romper com a série de comportamentos danosos à nossa saúde. E o que ele quer dizer com isso? Eu costumo dizer que a gente precisa, num momento desse, despertar. Quando eu percebo que eu estou ali numa sintonia doentia, que eu estou acamado, que eu não estou conseguindo ter dar tenência às necessidades básicas do corpo físico, eu preciso parar e analisar o porquê daquela doença, de onde veio. Provavelmente a gente já às vezes conhece de algumas deficiências, mas o mais importante de tudo é nós mudarmos a sintonia. Sair daquela sintonia que nos encontramos doentia e buscar outras que você tenha saúde, das quais os nossos pensamentos podem buscar para mudar o comportamento que nós nos encontramos naquele momento. É uma forma de nós sairmos e de nós pararmos um processo que estaria nos levando ali para algo pior, ou para uma doença que possa se agravar mais ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que estar atentos a esses sinais, né? Porque a gente, se deixar, nós vamos embora. Quantas e quantas pessoas, por depressão, que hoje é normal, por querer morrer, por querer estar desanimada da vida, e às vezes, né, por algum motivo, por algo que não foi legal, ela começa a pensar na morte. E até um simples resfriado, vamos assim chamar, pode levá-la ao falecimento. Porque ela está sintonizada, ela está alimentando algo que está ali do seu lado. Então, esse alimentar é que nos leva para situações muito mais críticas do que a própria doença, né? E óbvio que também temos situações críticas da doença que tem que se tomar todos os cuidados para que a gente encerre. Quando você está com algum problema físico, o que nós procuramos? Um médico. A primeira coisa que a gente faz, vai ao médico. Ele ali vai receitar medicamentos, vai diagnosticar qual é a nossa situação para parar, para por fim aquele processo que nós estamos passando. Uma infecção ou qualquer outro, dor de cabeça, dor nos rins, enfim, qualquer uma coisa que você esteja sofrendo naquele momento. A ciência, por ter evoluído muito, tem condições de nos ajudar bastante, porque, né, hoje nós podemos viver tranquilamente sem dor, sem doença, sem sentirmos dor. A doença é necessária, como nós dissemos já outras vezes, porque um dos motivos que nós somos cometidos pela doença é quando doenças que se acumulam, e nós vamos, ao longo das nossas reencarnações, nós vamos ali jogando, nós vamos ali expurgando estas doenças. Porque nem sempre conseguimos, num período, nem sempre conseguimos nos livrar de uma determinada doença num período de vida que nós temos ali determinado. E se nós agravarmos mais ainda por inexperiência, por falta de conhecimento, por questões anteriores, outras que os nossos antepassados, nós mesmos pudemos ter passado por falta de conhecimento, nós dávamos mais alimentos, alimentávamos muito mais a doença e assim partimos antes do tempo. E isso é acumulativo, de uma certa forma, porque nós não conseguimos
em um período de tempo, eliminar, expurgar as minhas doenças que são acumulativas no processo que eu venho vivendo, naquilo que eu venho da minha vivência espiritual e como encarnado aqui no planeta Terra. Porque a gente nem sempre consegue ter o discernimento do amor, da caridade, das coisas boas, da beneficência que a gente possa ter, das coisas que nós, das benesses, melhor dizendo, que a gente possa ter com as pessoas e conosco mesmo, e a gente acaba acumulando isso. Então, as doenças atuais que nós estamos passando, a gente tem muitas delas que são adquiridas no passado e outras que estamos adquirindo agora, principalmente nos momentos onde o planeta passa por mudanças. Estamos hoje, com certeza, num momento de transformação, onde nos obriga a termos mais atenção conosco mesmo. Quantos de nós, no momento por falta de atenção, a gente entra num processo de estresse? Qual de momentos do suicídio? É falta de discernimento, é falta de prestar atenção, porque nós vamos nos deixando levar pela onda que está caminhando. Então, nessas mudanças que o planeta passa, nós, se estamos em vida, e como nós estamos hoje, ouvindo uns aos outros, nós estamos, de certa forma, preparados para enfrentar a atual situação. Alguns vão partir, já por questões do tempo de vida, outras por necessidades do expurgo da carne, mas, de certa forma, a maioria de nós, como aqui estamos preparados psicologicamente e já com essa missão que vem antes de nós encarnarmos. Vivenciando como estamos e esquecidos que estamos do que nos comprometemos no passado, nós temos que, então, de acordo com os ensinamentos que aprendemos com o kardecismo, saber que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. E daí das necessidades psíquicas, psicológicas, para que nós nos fortalecemos na fé e no nosso poder de pensamento, nossa forma de pensar positivamente. Isso nos ajuda muito. Então, esse momento que estamos vivenciando nos obriga a estarmos muito mais atentos às doenças psicológicas que estão nos abatendo, estresse, síndromes, pânico, todas essas doenças, né, psicológicas que estamos sendo abatidos, nós precisamos mudar e trocar a sintonia. Nós não podemos alimentar esse sentimento. Mesmo que estivermos passando momentos difíceis, a gente sabe e tem ouvido muitas pessoas reclamando, se posicionando, melhor dizendo, de entes que partiram, de pessoas que foram embora nesta leva do planeta, pessoas que estão doentes, pessoas que perderam os seus empregos, pessoas que estão passando dificuldade. Pontuar as nossas deficiências, os problemas que estão nos envolvendo, porque são muitos. Eu não quero dar ênfase a esse tipo de palavra, mas se nós olharmos ao nosso redor, a gente está com um problema até sair de casa, não pela doença, mas por medo de ser assaltado, enfim, por todas essas situações. Então nós temos que redobrar a nossa atenção. Orar, vigiar, isso sim. A oração, ela é uma das maiores ferramentas que temos para nós eliminarmos, para nós afastarmos as sintonias negativas que nós possamos ter. E isso já nos ajuda a nós combatermos os males que provavelmente nos rodeiam. Então, com o meu pensamento positivo, com as minhas forças, mesmo que eu esteja mesmo que eu não esteja bem fisicamente, mas eu preciso estar bem psicologicamente, mentalmente, não deixar a minha mente, os meus sentimentos caírem, darem vazão para pensamentos que são
degenerativos, pensamentos negativos, que não são nada bons para nós. Então, a vigilância é muito importante. Então, o vigiar, orar, né, é importante para nós nos defendermos, porque além das defesas naturais que nós temos, nós também precisamos nos defender espiritualmente. E essa defesa ela é muito importante, porque nós combatemos aqueles que querem nos fazer o mal, tanto na parte física como na parte espiritual. E na parte espiritual, se dermos muita atenção e deixarmos escorrer, eles podem influenciar outras criaturas a nos prejudicarem. Então nós temos que estar o quê? Preparados. E o preparo já começa ali no momento quando a gente começa a ter sintomas de uma determinada doença. Mudar a sintonia, fazer algo diferente para você não continuar naquela mesma rotina. Mude o seletor, faça algo diferente. Então, dando continuidade à leitura, tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa este ciclo, acumulando dias saudáveis em sua existência. Vale aqui fazer uma observação no que ele diz respeito a cometemos pequeno suicídio todos os dias. O que ele quer dizer com isso? São os nossos pensamentos, são os pensamentos negativos, a nossa falta de fé, a nossa descredibilidade de acreditar em nós mesmos. Quando nós nos abandonamos, autoabandonamos, nós estamos nos suicidando, nós estamos, de uma certa forma, degenerando todo o nosso processo metafísico. Nós começamos a criar processos no nosso perispírito que se acumulam e vão ali criando um processo doentio. E isso faz com que nós iniciamos um processo de suicídios inconsciente, que nós chamamos. Eu não fiz isso consciente, eu não fiz isso por minha própria vontade, eu fiz isso inconsciente. Então a minha maledicência, todos aqueles pensamentos ruins, tudo aquilo que eu desejo mal para alguém, ou a inveja, ou o ódio, ou a falta de perdão, são fatores que vão causando o meu suicídio, o meu suicídio que não é proposital. Eu até disse também na segunda-feira que até o que é exagerado, tudo que nós fazemos de exagero fisicamente, por exemplo, na questão alimentar. Se eu me alimentar exageradamente, de forma errada, ou de forma muito, assim, né, muito gulosa, vamos dizer assim, comer demais além do necessário, eu estou prejudicando o meu corpo físico. E se eu estou prejudicando o meu corpo físico, eu estou ali estou eliminando, estou minando as minhas energias para que um dia, talvez, eu possa, em vez de eu ter uma vida de, vamos supor, 100 anos, eu vou ter de 99 anos, porque isso vai aos pouquinhos tirando a minha saúde. Né? Eu começo a reduzir o período que eu teria que passar aqui na Terra. Então isso me causa aí, é chamado, né, suicídios inconscientes. São aqueles que nós não fazemos né, como se enforcar, se jogar e fazer qualquer outra coisa, tá bom? Então ele quer dizer isso, que quando nós estamos desequilibrados mentalmente, quando nós não cuidamos da nossa doença devidamente, nós estamos nos prejudicando. Saiba que a vida é acumulativa, vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. É isso mesmo. As doenças, elas não surgem do dia para a noite. Algumas, um resfriado, você pode estar bem, mas de repente você vai lá e uma dorzinha aqui você consegue. Agora, doenças mais graves, elas são
cumulativas, elas vêm de vários períodos. Ela, como eu disse, pode ser acumulativa desta existência, como também pode ser de existências passadas. Então ele quer dizer assim, que a gente, para você, num período, você vai alimentando uma doença. Para você se curar da doença, você também não vai conseguir isso do dia para a noite. E é isso que ele está querendo nos alertar. Lá na nossa casa, às vezes, muitas pessoas nos procuram querendo ser, assim, por doenças graves, que gostariam de ser tratadas, e no primeiro dia ela chega lá, né, quer fazer o passe, quer fazer uma consulta, quer passar lá por uma intervenção, achando que ela naquele mesmo momento vai sair de lá curada, né? Você pode sair aliviado. Mas a cura desta doença, ela pode acontecer, e muitas vezes acontece sim, no decorrer de um período, onde você começa a trabalhar no sentido inverso. Trabalhando com as questões da moral, a reforma íntima, assistindo palestra, assistindo ali temas que são importantes para nós, a frequência a casa espírita ou aonde quer que você goste de ir, porque você ali vai aprender a ser alguém diferente, ou se tocar dos defeitos ou dos momentos que a gente às vezes comete atos inconscientes. Então, você numa casa de oração, lá nós somos chamados a atenção pelos nossos erros, que às vezes passam desapercebidos. E é aí que nós começamos a trabalhar com a nossa consciência, com o nosso espírito e com o nosso tratamento espiritual. Porque se nós não bloquearmos a doença, se nós não modificarmos, o que vai acontecer? Né? Nós vamos dar continuidade a esse processo acumulativo, e nós vamos, de uma certa forma, adoecer e piorar ainda mais o nosso processo. Tá bom? Só deixa eu desligar aqui meu telefone, porque não é hora de... Desculpa, gente. Então, a gente precisa... a cura, ela tem que ser aos poucos, e não só curar os sintomas. Nós temos que curar a origem, como ela surgiu. E geralmente as nossas doenças, elas antecipam aos sintomas. Então, muitas vezes aqui na Terra, você vai ao médico e ele te dá um medicamento que vai curar a sua dor, vai curar ali momentaneamente, mas a origem tem que se fazer um tratamento muito mais aprofundado. E nas questões espirituais, onde realmente nós trabalhamos com essas questões da psicologia, das questões espirituais, o tratamento começa a ser feito onde? Nos meus procedimentos. O meu tratamento interior, tratar com a minha fé, tratar o meu eu, né? E esse você começa a eliminar, começa a trabalhar com aquilo que você causou e que você gravou no seu corpo físico, através do seu perispírito. Então, no decorrer de um período, nós vamos acumulando ali doenças, nós vamos acumulando pontos negativos que uma hora ela, estoura. E é aí que nós temos as respectivas doenças agora, nas nossas questões físicas. Obviamente que eu só queria voltar um pouquinho para as questões psicológicas atuais, que nós tomemos o devido cuidado para não deixarmos que esses momentos difíceis nos abatam e nos derrubem sem termos uma doença. Nós podemos ser abatidos psicologicamente, psiquicamente. Então, há que se ter muito cuidado. No campo dos cuidados com o corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos mil justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Isso é uma verdade que nós mesmos, inclusive, né, a gente fala nós, eu inclusive, nós acabamos não dando muitas vezes valor para determinadas
doenças, a gente não, a gente começa a dar desculpas, não, isso não é nada, eu vou melhorar, você deixa passar desapercebido. E os sinais que o nosso corpo físico nos dão são importantes. Quando algo não está indo bem, ele dá sinais que alguma coisa está indo mal. Uma febre, uma tosse, um cansaço, dores em alguns pontos do corpo. E muitas vezes a gente camufla, a gente toma ali um relaxante, toma um comprimido que vai minimizar, que vai ajudar naquele momento, mas que não vai buscar a origem da doença. E na espiritualidade nós trabalhamos, através das palestras, dos dias que estamos ali na casa espírita, nós trabalhamos com essa questão espiritual que vai buscar a doença na sua origem. O médico, da sua vez, físico, ele vai, aqui, né, muitos, quando a gente se coloca, ele tem que buscar a doença na sua origem. Ele não pode só ficando tratando das reações, ele tem que buscar a causa. E a mesma coisa nós precisamos fazer com a nossa parte espiritual, que nos ajuda muito na parte material. Se nós conseguirmos melhorar a nossa fé, melhorar as nossas condições psíquicas, nós conseguimos eliminar com muito mais potência as doenças que nos são abatidas. Você quer ver um exemplo que eu dei, inclusive a gente podia comentar, é a questão do medicamento, às vezes, quando a gente toma um comprimido. A gente fala, quando você tem aqueles comprimidos que são tomados, né, constantemente, a gente costuma dizer, puxa vida, eu tenho que tomar isso, que coisa, isso me traz um mal-estar, é uma porcaria que eu estou tomando, que não vai me fazer bem. Antes mesmo de você colocar aquele comprimido na boca, você já está colocando junto com aquilo sua energia negativa. Então, nós temos que mudar muitos dos nossos hábitos, até no remédio que nós vamos tomar. Se eu fui ao médico, ele me receitou aquele medicamento, eu preciso acreditar primeiro no que o médico me disse, num profissional, obviamente, e o que ele me receitou, se foi lá um medicamento, eu tenho que transformar aquele medicamento, além da eficiência física, ele seja também na eficiência das questões energéticas, do amor e da certeza que aquilo vai me trazer um benefício, que vai me curar. Porque eu vou juntar as minhas questões psicológicas, a minha fé, junto com a parte física. E o tratamento disso, obviamente, é muito mais rápido, eu consigo alcançar os objetivos muito mais rápido do que se fosse, né, de uma forma com o meu negativismo. Então, quando ele diz aqui que as nossas desculpas são prejudiciais e nós ficamos buscando sempre atitudes que não nos ajudariam em nada, nós precisamos parar e analisar o que estamos fazendo conosco mesmo. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. É outra verdade. Não adianta eu buscar ajuda, vamos dizer, no campo espiritual, se eu não quero melhorar. Se intimamente eu não acredito nem em mim mesmo. Eu não acredito, não tenho fé. Eu vou, por exemplo, falaram que aqui na casa espírita fazem cura. Mas eu vou lá só para ver se realmente acontece. E aí eu vou com toda essa minha energia negativa, né? Eu só vou lá se realmente, se eu for lá, eu vou só se eu curar. Obviamente que nesses casos você está totalmente fora você não, né? Provavelmente você não vai acontecer nada. Então nós precisamos ter o quê? Acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho que mudar, eu tenho que acreditar e colocar energia, mudar pensamentos, para que eu consiga alcançar os meus objetivos. E geralmente, né, essas pedras que nós colocamos na nossa frente, é uma pedra assim, que muitas vezes elas são pesadas, porque nós assim o deixamos serem colocadas. E se eu não conseguir combatê-la,
através da minha coragem de amar, da fé, ninguém vai conseguir tirar isso da minha frente. Ninguém, nem Jesus consegue fazer um milagre se nós não queremos, se nós não tivermos a nossa própria iniciativa. Eu preciso estar vinculado, eu preciso estar na mesma sintonia que foi nos ensinado por Deus, por Jesus, pela Espiritualidade, e isso que a gente vem aprendendo no kardecismo. Ele diz aqui, quando Jesus ressuscitou Lázaro, vale a pena dizer aqui que Lázaro, ele foi ressuscitado, mas ele não estava morto, tá? Ele tinha na época uma doença que deixava ele desacordado, ele tinha os batimentos cardíacos muito pequenos, baixinho, e isso inclusive nos dias de hoje, assim, aconteceu até com Sérgio Cardoso, né? Não sei se muitos daqui lembram desse ator, que por 3 ou 4 vezes ele foi dado como morto, foi levado para o caixão e depois ele começou a bater e tal, e acordaram ele e ele tinha esse processo, né, de estar quase morto. E o Lázaro tinha essa doença também. Então Jesus sabia disso, que ele não estava morto, porque é dado a morte efetiva quando todo o processo de desligamento do corpo acontece, principalmente a parte cerebral e das partes mais vitais do nosso corpo físico. Mas nessa doença, o cérebro está funcionando, o coração, os batimentos cardíacos são quase que mínimos, sabe? São, assim, você acha que a pessoa está falecida. Então Jesus sabia disso e pediu para o Lázaro ressuscitar. Mas isso é só um detalhe. O que ele quis dizer aqui é o seguinte, que já estava enterrado há 4 dias, mas não estava morto, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Jesus, primeiro, o que ele quer dizer aqui na parte, né, desse ensinamento, Jesus pediu para eles tirarem a pedra da frente, antes que pudesse ser feito o processo de cura de Lázaro, que Jesus curava, né, até por mentalmente, de todas as formas. E ele pediu, tirem a pedra, primeiro, aí eu consigo chegar até ele e fazer com que ele desperte. E é isso que a gente está falando aqui, que nós precisamos tirar as nossas pedras das nossas frentes. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra, né? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Ou seja, primeiro eu preciso tirar o que da minha frente, as minhas pedras, vamos dizer assim, os meus obstáculos, para depois eu conseguir ser curado. E muitas vezes esses obstáculos estão na nossa mente, gente, estão na nossa negatividade, na nossa falta de fé, falta de acreditar, ser abatido por situações do momento e desanimar de viver. Então nós precisamos reagir, nós precisamos combater esse processo, porque nós estamos aqui na Terra e nós temos condições de aguentar esse rojão. Se nós não tivéssemos capacidade, nós já não estaríamos mais aqui presentes. Cada um de nós, todos nós que estamos aqui ouvindo e outros que ouvirão e todos que estão vivos no planeta, que vivenciam e que estão aí fortes, que estão lutando, ou que estão ali, não estão deixando o barco virar, tem capacidade, tem poder de não desistir de viver, de não desistir da cura, não desistir de momentos melhores. E isso faz parte da nossa elevação, do nosso crescimento espiritual. Tá certo? Muitos não vão conseguir, mas muitos de nós vamos nos aplaudir lá na frente, com certeza, das nossas vitórias. Mas isso só vai depender de nós tirarmos essas barreiras, esses objetivos que se colocam à nossa frente. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. Então, primeiro eu preciso fazer minha parte e depois vem a cura, o milagre, o que nós
precisarmos de fazermos. Mas, primeiro de tudo, eu preciso agir. Eu preciso tomar tenência, eu preciso mudar, eu preciso tirar pedras, eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso colocar palavras mais objetivas na minha boca, eu preciso ser mais positivo com as minhas necessidades. Eu vou conseguir, nada vai me abater, este momento é passageiro e eu vou alcançar os meus objetivos. Sempre o positivismo, sempre pensamentos de que você vai alcançar aqueles que você está ali pleiteando, que você está com. Não desistamos do nosso momento, não pare no meio, não deixe a pedra na sua frente, porque se você deixar ela agora, mesmo que a gente morra, ela vai continuar, gente. Mesmo que eu tire, mesmo que eu venha a falecer fugindo desta pedra, quando eu reencarnar, ela vai estar no mesmo lugar. Tenho certeza disso. Então, se eu estou hoje apto, se eu estou consciente, se eu estou sabendo que eu preciso tirar essa pedra, por que eu vou deixá-la para uma próxima oportunidade, que eu não sei se eu vou estar nas mesmas situações que eu estou hoje? Nós que estamos ouvindo esta palestra hoje, dá uma meditada sobre isso. O melhor momento é esse que nós estamos vivenciando. Por quê? Estamos encarnados, estamos passando por esta situação que é própria para as nossas necessidades espirituais e que eu tenho condição de superá-las. E eu vou superar agora para não deixar para amanhã. Mesmo que eu não consiga 100% do que eu preciso, estarei trabalhando para o meu futuro. E o meu futuro não é um futuro aqui na Terra, gente. É um futuro pós-vida. Porque muitas coisas que nós fazemos hoje, né, nós não vamos, talvez, colher amanhã. Tem um provérbio que meu pai costumava dizer, que é árabe, né, que ele dizia que as vinhedas, né, a azeitona, ele plantou o pé, né, do azeite, da azeitona, mas ele não ia conseguir colher, porque ela leva mais de 100, quase 100 e poucos anos para você colher os frutos. Então, quem plantou já sabe disso, e ele já sabia que talvez, sabia mesmo, já tinha certeza que ele não ia saborear daquele fruto, mas ele já preparou para um futuro. Obviamente que ele preparou para os filhos, mas que, por falta de, né, até desse esclarecimento, ele poderia comer desse fruto na sua volta. E a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que melhorar, nós temos que nos posicionarmos agora, melhorarmos, porque nós estamos vivos, esquecemos o passado e temos que amar, temos que perdoar. Não sei quem, mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que aceitar algumas coisas e eu tenho que enfrentar algumas coisas sem desistir, sem regredir, né? Apesar que nós não regredimos encarnados, né? A gente pode ficar até estacionados, mas não deixar a oportunidade de crescer. Eu posso estacionar, eu posso ali não crescer mentalmente, espiritualmente, nas necessidades físicas que eu preciso, mas eu estou sempre, mas eu tenho que estar me preparando para o amanhã, que pode ser amanhã recente, ou amanhã que possa ser daqui a alguns 100, 200 anos para frente. Porque hoje, o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. Não importa quando, mas que isso eu vou colher. E aí vem de encontro com aquilo que eu falei no início, que as doenças que nós vamos tendo, muitas delas são acumulativas. Eu não cuidei de mim há 200, 300 anos atrás, e ela veio, a pedra veio, eu não tirei a pedra do meu caminho. Eu vou ter que encarar aquilo, eu vou ter que destruir, vou ter que quebrar e pôr ela do lado. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure.
O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. No campo das enfermidades, isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Hoje, façamos hoje o nosso melhor. Aproveite cada minuto. Ame, tolere, perdoe, viva bem, coma assim, né, de forma bem suave, não exagere. Lembre dessas coisas que você... Não, mas eu vou morrer amanhã. Faça o seu melhor hoje, porque amanhã nós vamos colher o que nós estamos plantando, e é o que ele está dizendo aqui. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Não coloque mais problemas na nossa frente. Problemas que desses são problemas psicológicos, problemas físicos, que nós vamos, essas pedras que estão nas nossas frentes, são frutos dos nossos próprios atos de hoje. Ao contrário, retire-as para que o Cristo o ressuscite da doença. E aí sim, quando nós estivermos pondo todas essas pedras de lado, Jesus sim vai poder nos curar e nos tratar. O Mestre está disposto a fazer tudo isso em seu benefício. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Está bem claro isso. Temos que tomar providências agora, hoje, a partir de agora, para nós melhorarmos, nos lapidarmos espiritualmente e fisicamente. Fisicamente, por que eu falo? Porque o lapidar do corpo físico, o cuidar do corpo físico, é um benefício para o espírito, que quanto mais ele estiver no corpo físico, quanto mais ele permanecer no corpo físico, melhor é para o seu futuro. Tá certo? Eu evito dessa forma o suicídio inconsciente. Está aí explicado. Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se não puder, caminhe dentro da sua casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da cama. E se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé. Abra e feche as mãos. Pisque os olhos. Enfim, faça alguma coisa por você, porque é reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Isso ele coloca, né? Enquanto nós estivermos podendo andar, ótimo, vamos tratar, vamos cuidar. Qual hoje é o medicamento, qual é a receita sem que precisamos tomar remédio algum? É caminhar, fazer exercício. Você vê, o caminhar, além de fazer bem para o nosso corpo físico, ele faz para a nossa mente. Porque muitas das vezes, no caminhar, a gente passa por lugares, por árvores, por lugares gostosos, vê um pássaro, vê coisas diferentes. E o que acontece conosco? Nós saímos, nós cortamos um processo que estava ali, né, massacrando a nossa mente. Então, um caminhar, eu vejo de forma positiva, um benefício para o nosso corpo físico, porque estamos mexendo, estamos colocando em movimento o nosso corpo físico, tratando, né, isso cientificamente é o correto, e estamos melhorando também a nossa parte psicológica. Como é gostoso, isso a gente já aprende, né, na cultura, na doutrina, que muitas vezes caminhar por jardins, por plantas, por lugares gostosos, como faz bem você estar presente com a natureza. Como é bom você tocar a mão numa árvore, como você sentir a natureza, como é gostoso você pôr os seus pés no chão, na areia, na terra, mexer com a terra. Nós estamos ali jogando, porque a terra, né, o contato com a natureza, faz com que a gente faça um intercâmbio com as energias que estão ali, que foram colocadas. E isso faz um bem para nós tremendo. Quando a gente vai, sabe, perde alguns minutinhos ali, dá uma volta, sai, vai, se puder viajar por algum lugar assim que tenha bastante árvore, faça isso, vai para a praia, ande na areia, gostoso, quem puder. Se não puder, faça como foi falado aqui, pisque pelo menos, dê uma piscada, porque dessa forma
A gente está mudando. Olha, assim, cada lição que a gente aprende, cada lição dessa é algo diferente para nosso entendimento. O que ele está aqui potencializando? Mudar a sintonia. Eu estou doente, vamos supor. Então, para eu sair desse processo, eu preciso reagir. E reagir é mudar o meu pensamento, fazer algo diferente, mexer até um dedo, piscar, fazer algo que modifique, que saia daquele processo que eu me encontre para eu conseguir respirar. Muitas das vezes a gente está assim, com a cabeça dentro d'água, né? Tá morrendo afogado. Então, e a gente não sabe nem o que faz, está se batendo. E se nós nesse momento tivermos a calma e falar, não, vou subir, vou reagir, vou pôr a minha cabeça para fora d'água, vem um alívio e aí eu consigo, né, melhorar, consigo ter uma solução melhor. Então, para eu não ficar com a cabeça debaixo d'água, que é pior para pensar, eu começo a tomar atitudes para eu não me afogar, para eu não deixar que a minha situação chegue a este ponto. E é só com essa situação que nós vamos conseguir. Quando a doença está no início, quando alguma coisa está lá nos atazanando, vamos já tomar providências imediatas. Não deixe ela se acumular, não deixe ela seguir em frente, não deixe ela ir te comendo aos pouquinhos. Vamos reagir, vamos fazer algo de bom para nós mesmos. Aproveite para pensar também nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, ódios, complexos de inferioridade, irritações, orgulho e egoísmo. Deixe livre o caminho de sua vida, limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus a qualquer hora chegará para tirá-lo do túmulo da doença. Então que nós possamos dar uma repensada um pouquinho, né, nessa leitura que fizemos hoje, que tem um conhecimento profundo, os ensinamentos profundos, e eu espero de uma certa forma ter podido ajudar com vocês, né? Hoje eu acabei chegando até quase em cima da hora aqui e estava no trânsito, e então me perdoe até se minha entrada foi um pouquinho assim abrupta, mas eu acredito que eu tenha conseguido chegar aonde eu queria, que é fazer com que nós repensemos, fazer com que nós consigamos entender todo este processo que estamos vivendo. De que forma melhorar a minha situação física, minha doença, buscar recursos físicos, científicos e principalmente buscar recursos espirituais. Seja qual for a doutrina, a religião que eu estiver. Quando eu me posiciono, quando eu faço uma meditação, quando eu me coloco junto com Deus, quando eu faço algo de bom, onde eu coloco a Deus do meu coração, quando eu coloco os bons pensamentos, eu estou mudando as moléculas do meu corpo físico. As células reagem aos meus impulsos cerebrais e modifica totalmente o processo que eu me encontro. E muitas vezes eu vou descobrir, eu vou alcançar esses objetivos fisicamente com esses ensinamentos, com esse despertar, com esta campainha que vai me dar o momento certo e na hora certa que eu tenho que despertar e não dar continuidade naquilo que eu estou hoje passando. E a gente precisa lembrar isso e repetir quantas vezes for preciso. Todos nós, todos, sem exceção, estamos vivenciando momentos que nós temos capacidade de viver. Ninguém de nós não é forte o suficiente para encarar todas essas dificuldades. Não esqueçam disso, gente, de todos. Eu sei que nós temos pessoas que estão, né, tremendamente afetadas, pessoas que estão já quase perto do suicídio, infelizmente. Então você que está me ouvindo aí, né, que está nesse processo, repense, não dê asas
a esse tipo de pensamento. Repensa que você é uma criatura de Deus, que você é forte, porque só Ele, só Deus, pode tirar a nossa vida. Nós não podemos tirar a nossa própria vida. Nós temos que, pelo contrário, proteger a nossa vida, como nós estamos aprendendo no kardecismo. Nós precisamos trabalhar para que o nosso corpo físico se mantenha o mais longo possível saudável, para que eu possa aprender, estar aprendendo fisicamente, encarnado aqui na Terra, passando com as dificuldades. E isso, passar por dificuldades, não é só espírita, não é privilégio nosso. Todos os que estão na Terra passam por momentos difíceis. Ninguém aqui tem o privilégio de não passar por esses momentos. Então, que nós tenhamos fé, que nós podemos usar a oração que Jesus nos ensinou para nos aliviar, que busquemos bons pensamentos, que nos alimentemos bem, que possamos fazer caminhadas, que eu mude a minha sintonia, que eu busque amar alguém, fazer, gente, eu até coloquei, quando a gente faz a caridade para alguém, que me veio à mente agora, que eu até queria ter falado um pouco mais sobre isso, quando a gente faz a caridade para alguém, é um sentimento tão gostoso. A gente não precisa colocar isso aos quatro ventos, não. Isso está gravado na sua consciência. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente se predispõe a trabalhar, a ajudar, a fazer algo por alguém, nossa, isso para nós é maravilhoso, porque traz de volta uma energia muito boa, uma energia positiva, de um bem-estar. Quantos de nós já não fizemos isso, que ninguém precisa saber, precisa falar para ninguém o que nós fizemos de bom? Né? A gente tem que pensar o que fez de ruim. O que fez de bom, não há necessidade, porque Deus sabe o que cada um de nós faz em cada segundo. E a gente não precisa falar e nem comentar. Está guardado aqui conosco, né, na nossa consciência. E isso vai nos trazer pontos para nós alcançarmos os nossos objetivos quando estivermos lá do outro lado, já prestando contas de tudo aquilo que nós fizemos. E que a nossa dívida se reduza, que os nossos a gente consiga pagá-las agora, não deixando para amanhã. Então não desista de viver. Cada dia, cada segundo aqui na Terra é valiosíssimo para o nosso espírito. Acredite, mesmo que o mundo esteja desabando na tua cabeça, não desanime de viver. Deixe uma luz, a luz de Jesus entrar na tua vida. Deixe a luz de Deus penetrar em você e você reagir. Reaja, saia. Isso não me pertence. Eu não sou assim. Eu vou aguentar, eu vou ultrapassar todas essas dificuldades. Não vou desistir jamais daquilo que eu quero, que eu amo. Posso estar aqui na Terra sozinho. Perdi pai, mãe, filho, voz, estou sozinho. Eu tenho Deus. Eu estou com Jesus no meu coração. E nós, aqueles que acreditam, que tenha isso no sentimento, estará acompanhado pelo resto da vida. Porque Ele estará sempre ao nosso lado. Jesus estará sempre ao nosso lado quando nós tirarmos as nossas pedras. Quando eu limpar o caminho para que Jesus possa me ajudar. E não, se eu colocar as pedras, Ele não vai ter como nos ajudar. Então que nós possamos repensar e lutar. E não deixar a peteca cair, como diz o ditado que a gente aprendeu. Não deixar que estas situações nos abatam. Não deixar que momentos difíceis nos tirem o nosso objetivo. Se eu estiver nele, vamos sair. Se eu estiver passando um momento, repense, escuta, tire, mude, altere, ande, caminhe, analise, passeie, dá uma volta. Faça algo de bom por você, porque você estará fazendo para o teu futuro. Não desista do hoje. O hoje é importante para todos nós, porque se não fosse, nós não estaríamos vivenciando, nós não estaríamos passando por esse momento. Então, este momento é salutar, é um momento divino, é um momento que está nos ajudando a crescer espiritualmente
e aprendendo materialmente. Com os erros, com as dificuldades, muito pelo contrário, nós nos fortalecemos. A cada dia, a cada tropeço que eu levo, eu me fortaleço para não cair de novo. Eu estou aprendendo o caminho das pedras e eu sei que lá tem um buraco, então por que eu vou cair de novo naquele buraco? Se eu já passei, experimentei e experienciei, por que eu quero voltar naquele mesmo lugar? Não. Posso passar por novos, que eu ainda não aprendi. Então, cada pedra, cada desafio que já passou, que seja uma forma de eu não, né, de aprendizado. É errando que a gente aprende. Mas eu posso evitar muitos dos meus tropeços se eu antecipar, se eu colocar a minha fé, o meu amor, evitando certas. Eu posso evitar determinadas pedras que sou eu mesmo que as coloco para eu tropeçar. Então, as que eu já tropecei, aprendi. Aquelas que eu ainda vou tropeçar, eu posso tirar e nem sequer eu posso fazê-las, nem posso fazer elas existirem. Eu posso fazer com que elas sumam da minha frente, para que eu não tenha problema de fazer a minha caminhada. E como que eu faço isso? Com os ensinamentos de Jesus. Eu não preciso criar pedras na minha vida se eu ter fé, amar, caridade, perdão e tudo isso que a gente vem aprendendo com os ensinamentos de Jesus, que são as ferramentas essenciais que ele nos deixou para nós conseguirmos alcançar o reino dos céus e estar com o Pai, como assim ele disse. Só assim nós vamos estar com ele definitivamente no momento que nós nos curarmos, fisicamente e espiritualmente. O momento que nós nos libertarmos das nossas doenças físicas e espirituais. Aí sim, vamos alcançar mundos superiores, outros planetas, este mesmo que está passando por mudanças, e nós vamos alcançar aquilo que Jesus um dia nos antecipou, que era o reino dos céus, o reino de Deus. Ele mesmo, o meu reino não é deste mundo, porque ele já tinha, né, já passou por tudo, e ele sabia todos os caminhos, e ele veio nos ensinar para que nós não sofrêssemos, talvez como muitos sofrem. Então, se Deus nos permitiu saber dos problemas, se Ele nos dá o que podemos nos premeditar, o que eu posso evitar de ruim para mim no futuro, se Ele já nos deu esta oportunidade, por que eu vou desprezá-la? Por que eu não vou acreditar? Então eu tenho que ser, né? É um pensamento lógico, né? A gente fazer um raciocínio em cima disso. Para que eu vou criar coisas que eu não preciso, que vai só me prejudicar? Então Jesus nos ensinou isso. Façamos hoje o nosso melhor para colher o nosso melhor amanhã. Se eu fizer coisas ruins hoje, as pedras estarão muito mais pesadas na minha frente. E não adianta eu querer escapar. Não adianta eu querer fugir. Porque elas nunca vão deixar de estar na minha frente se eu não as enfrentar, se eu não as destruir. Mesmo que eu volte em outras oportunidades, elas vão estar lá, materialmente e espiritualmente. O meu tempo acabou. Eu espero que eu tenha contribuído nesta 1 hora que estivemos juntos. Eu espero ter feito algo de bom para alguém, algo que acrescente, que algo que modifique, inclusive para alguém, e isso sem forma alguma, para mim inclusive, porque eu sou tão ser humano como todos vocês, dotado de todos os defeitos que todos nós temos. Então o que eu estou dizendo para você está refletindo para mim, porque eu estou me vendo na minha telinha aqui. Então eu estou falando para mim também, que isso sirva-nos para que possamos crescer firmes e fortes, tratarmos as nossas doenças, superarmos as nossas dificuldades e alcançar o objetivo, que nem sempre é os objetivos materiais, e sim os espirituais que fazem parte dos nossos ensinamentos. Eu espero ter atendido, me despeço de vocês, desejando um excelente final de semana,
com muita alegria, com muito amor. Curtam as vossas famílias, apreciem os pais principalmente, os avós, ame-os, perdoa-os se eles tiverem cometido algo que você não aceitou. Dê um abraço caloroso na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua tia. Perdoe o vizinho que te fez alguma coisa errada, para que a gente possa iniciar um processo educativo de cura e de melhoria. Que a paz esteja conosco e que possamos estar todos nós unidos, mais uma vez, na próxima segunda-feira, lá da nossa casa, tá certo? Lá onde nós ali estaremos com esse trabalho que nós entendemos ser de utilidade para todos nós. Um beijo no coração de todos e eu agradeço imensamente por vocês estarem aí me ouvindo, né? Tiraram um minutinho aí do vosso tempo para me ouvir, e isso é gratificante. Nunca canso de dizer, né? Tenho defeitos, tenho vários defeitos, mas que vocês tiveram todo aí esse tempinho, tiveram essa paciência de me ouvir nesta uma hora. Um beijo, muita paz e uma boa noite a todos.